Olá pessoas queridas e amáveis do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um react ao Monark Talks. Faz tempo que não reagimos ao Monark por aqui. A polêmica proibição do uso de canudos plásticos, então vamos juntos reagir a esse conteúdo e usar ele como desculpa para falar sobre biologia, ecologia, sustentabilidade e aproveitar para juntos aprendermos um pouquinho mais sobre o mundo, sobre o conhecimento e tudo mais, né? Estamos aqui juntos nesse canal que precisa da sua ajuda, do seu like, do seu compartilhamento, do seu comentário, do seu inscreva-se. E que você se inscreva aqui, né? Estou querendo bater 200 inscritos. Nesse momento estou com 100 e pouquinhos e você me ajuda muito se você se inscrever aqui no canal, tá legal? Então, não precisa se inscrever agora, mas quando você for sair do vídeo, com 5, 10, 15 minutos, não sei quanto tempo tem que você vai sair do vídeo, né? As pessoas podem sair na metade ou no final. Deixa seu like, seu dislike, seu inscreva-se, né? O trabalhador precarizado do YouTube precisa de tô com uma canequinha aqui, né? Deixa seu engajamento. Migalhinha de engajamento, por favor. Engajamento. Estou precisando de engajamento. Todos precisamos, né? A não ser que você seja o Felipe Neto, né? Aí você já tem engajamento infinito. Mas vamos lá. Faz tempo que eu não reajo a cortes do Monark, porque isso não é uma crítica, mas tá indo cada vez mais pra conspiração, tá ligado? E o canal é dele, o Monark fala o que ele quiser. Tipo, quem sou eu pra falar alguma coisa de conteúdo, né? Tô aqui fazendo react pra internet. Mas é que não... Tipo, não... às vezes o papo vai pra muito longe. Já tentei gravar alguns e, tipo... papo vai longe, assim, tipo, pra uns bagulho que, mano, é só conspiração e aí não tem nada que agregar mesmo. Então não vou ficar aqui, tipo, repetindo a mesma coisa 1000 vezes, falando, pô, conspiração. Ai, conspiração, isso aí é maluquice. Não tem nada pra agregar, então não vou ficar aqui só pra, tipo, oh, como eu sou inteligentão e ficar querendo dizer que o cara é burrão, quando, na verdade, eu nem acredito nisso. Mas eu achei esse assunto aqui interessante desse vídeo, né? Da proibição do canudo, porque é um assunto que gera muita paixão, né? Esses assuntos apaixonados que envolvem sustentabilidade é interessante. Paixão que eu digo, as pessoas já têm uma posição pré-definida de ou querer lutar por esse assunto do canudo ou se incomodar muito por esse assunto. Tem uma galera que se incomoda até demais com a questão que nem afeta tanto a sua vida assim, que é trocar o canudo, ou é ficar sem canudo, ou é usar um canudo de papel, né? Então vamos lá ver qual que vai ser o papo e conversar um pouco. Cara, eu escrevi em 2010 um artigo para uma revista lá e tal, falando sobre a necessidade dessa reforma tributária. E hoje eu tenho medo dela, velho. Por quê? Porque, cara, assim, que reforma tributária que nós vamos ter? Quem é que vai fazer? Começou com a reforma tributária, aí já não manjo, não sou economista. Falem, por favor, das tartarugas. É reforma tributária. Não, ninguém, porque você tem que atacar vários privilégios pra fazer E quem que faz a as reforma. leis? Os caras que têm os privilégios. Cara, eu defendo. Lúcidos. Olha, que o Monark Talks começou lúcido, realmente, né? Se você tem deputados e senadores que são eleitos pelo agro, são eleitos com financiamento de campanha, são eleitos por diversas bancadas, como esses caras vão aprovar um projeto que desabone eles? Com pressão popular, né? Que a gente não tem no momento, infelizmente, mas o único jeito seria a pressão popular, né? Um dos únicos jeitos. Também tem negociação e tudo mais. Mas um dos jeitos, por exemplo, poderia ser a pressão popular. Tipo, manifestações de rua, piquetes, abordagens para conversar, para fazer pressão nesses caras. Se a rua... a gente já viu, e a gente teve uma prova disso, que foi no impeachment. Esses caras, eles sim, se tiver uma manifestação coerente, coesa e organizada de pressão popular, eles vão ter que ceder. Porque no final das contas, eles se elegem com o dinheiro da galera, mas eles precisam de votos. Eles precisam que alguém digite o número da urna. E a pressão popular, você ser um... Cara, é louco isso, mas você ser um político estigmatizado no Brasil é maluco. Você leva um estigma gigantesco, assim, que dependendo do estigma que você levar, você não vai ser mais eleito pra nada, tá ligado? Então, por exemplo, imagina o Arthur Lira, ele ser conhecido como um cara que não quis votar e aprovar um projeto de lei que, tipo, tinha manifestações com mais de 1 milhão de pessoas em todas as capitais do Brasil, por exemplo.
O cara não se elege mais nem a síndico de prédio, tá ligado? Defendi Nem com todo o dinheiro do agro alavancando a campanha dele. isso tanto, e agora que começou a chegar perto, eu comecei a ficar com medo. Falei, cara, e agora, velho? Como é que vai ser isso? Porque assim, E desculpa cortar dele, mas é que eu pensei no exemplo. O exemplo disso mesmo é a reforma da Previdência, né? Que foi feito no governo Bolsonaro, que era um governo militar. E isso não é uma crítica, é um fato, tá ligado? Se você não. Você só vê que tinha muito, mas muito militar. E adivinha? Os militares ficaram fora da reforma previdenciária. Acho justo, não acho justo? Não sei. Os militares são uma força necessária, mas por que só os militares ficaram fora? Por que os militares têm uma reforma previdenciária específica para eles? eu tava ali no país das maravilhas, assim, imaginando assim, não, a reforma tributária vai ser alguma coisa justa. É isso que nós precisamos. Vai ser pior, vai dar mais privilégios. Cara, Eles vão garantir o deles mais ainda. Cara, Mais privilégios acho difícil, né? Na atual conjuntura, só que vai ser uma reforma branda. Não vai ser igual o arcabouço fiscal que o Lula tinha prometido quebrar o teto de gasto, só que na verdade ele fez um teto de gasto gourmet, né? Ele fez um teto de gasto 2.0. Eu acho que não vai dar mais privilégio, porque isso seria visto mal negativamente, mas vai ser uma reforma tributária branda, não a reforma tributária que a gente precisa, né? Vai ser uma reforma tributária branda, o suficiente para o governo falar que fez, o suficiente para melhorar um pouco a economia e que, do ponto que a gente partiu, qualquer melhora é comemorável, porque o Brasil estava afundado desde 2015 para frente, 2016 para frente. A gente está afundando e parece que o poço sempre tem um alçapão. E qualquer melhora econômica já é o suficiente para realpolitik, para usar um termo de gente culta, né? Qualquer melhora econômica é uma melhora. Eu hoje trabalho... Eles vão colocar taxa de carbono, é isso que eles vão fazer. Eles vão aumentar os impostos e colocar taxa de carbono agora. Agora você vai pagar mais caro na sua água porque você tem que salvar o meio ambiente que os gringos destruíram, cara. O Brasil é responsável por 1% da população, da poluição mundial, da histórica. De toda a poluição que aconteceu no mundo, o Brasil é responsável por 1%. E agora você, brasileiro, vai pagar mais caro na energia e na sua carne. Isso se você conseguir comprar carne. Porque você vai ter que pagar o imposto que os gringos colocaram aqui pra você. É isso. Esse é o Brasil que tá acontecendo. Eu não ouvi falar dessa taxa de carbono. Não sei de onde o Monark tirou, sinceramente. Por isso que eu... Mas 2 erros não fazem um acerto, tá ligado? Essa é um diálogo importante de ter. Não é porque os gringos queimaram tudo para se industrializar que nós precisamos fazê-lo o mesmo. Nós podemos nos industrializar de outra maneira. Nós podemos sim fazer uma industrialização brasileira mais sustentável, tá ligado? Nada impede. Não quer dizer que a gente precisa usar o modelo da primeira revolução industrial que destruiu a Europa para fazer o mesmo. Inclusive não é inteligente, porque você viu o erro. A gente tá no futuro e já viu, meio que dá ruim queimar tudo. Que tal a gente fazer uma industrialização diferente? Eu sou tão inimigo do globalismo, porque são eles que estão puxando essas agendas, tá ligado? Não é sem querer, é a estratégia de dominação de uma nação. O brasileiro foi dominado, pô. A gente não tem controle. O brasileiro é realmente dominado, mas eu acho que não por esse ente etéreo que é o globalismo, né? A gente já teve financiamento externo durante o Império, a independência e o reinado lá. A gente teve influência da Inglaterra, sofremos várias influências. A Inglaterra influenciou muito, principalmente para tentar abolir a escravidão. A gente teve influência cultural americana, a gente teve influência do governo americano aplicando golpes. A gente realmente teve essas questões, mas elas estão bem documentadas na história e nós sabemos quem são esses atores. Eu acho que o problema aqui é colocar uma entidade etérea que controla. Essa que é a grande questão. A gente não entende o que é globalismo porque é uma identidade etérea. E eu acho que... Eu vi um vídeo, uma época, eu não vou lembrar de que canal que era, cara. Mas que ele fazia uma reflexão muito legal, que era... Enquanto a gente ficar culpando esses Illuminatis, esses globalistas, que são etéreos, que são sombras, a gente acaba não
jogando luz em quem realmente está influenciando, sabe? E a gente sabe quem está influenciando. A gente sabe quem influencia a política brasileira. A gente sabe quais são as bancadas temáticas. A gente sabe. A gente tem bancadas do agro, bancadas da Bíblia, bancadas da bala, que estão influenciando de verdade, não num jogo etéreo. Nesse momento, você está tendo toda uma influência política de cartas marcadas, não de globalistas, para conseguir o Ministério da Saúde. Você teve toda uma mudança, uma conspiração, entre essas, para conseguir o Ministério do Turismo dentro do governo brasileiro, com partidos que a gente já conhece, de atores que a gente conhece, como Arthur Lira. Esses são os caras que jogam o poder. Eu acho que essa é a grande questão desse globalismo etéreo. A gente esquece que os verdadeiros players, para usar essa linguagem jovem, eles estão na nossa frente. A gente sabe quem são eles, tá ligado? Só que a gente fica procurando os Illuminatis. Fica procurando, pô, você quer mais Illuminati do que o Odebrecht? Que manipulou eleições durante anos no Brasil? Não precisa do Illuminati nas sombras. A gente já viu ele em carne e osso. O cara que comandava o Odebrecht lá comandou influenciou boa parte do poder político de todos os espectros. Ele financiava desde partidos da direita, centro, à esquerda. É isso. Olho do país. Esses dias me fizeram essa pergunta, cara, e eu não acredito muito naquela imagem da marionetezinha, assim. Agora, é óbvio que existe uma criação de uma cultura... É a cultura todes, né? A cultura puritana, né? ISG. Entre aspas, né? Exatamente. Pô, ISG, você que é o cara do meio ambiente, qual que é a dominância dessa ideologia ISG dentro da malha corporativa brasileira? Então, Monarcão, voltando pro nosso assunto, cara, eu conheço o ESG com profundidade, assim, né? E ESG, você pode ver ele por vários aspectos. O primeiro dele é o aspecto mercado financeiro, né? O que é o ESG? Quando você vai tomar um empréstimo, você tem lá você assina lá, 4, 5, 6 folhas, dizendo assim, eu não contrato trabalho escravo, eu não poluo rios, eu não fui condenado por isso, eu não apoio, eu não contrato, eu não isso, eu não aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, beleza. Isso aqui é o quê? Nada mais é do que risco e retorno. O cara que tá te emprestando dinheiro, cara, ele não quer botar o dele na reta emprestando dinheiro para uma empresa que tem trabalho escravo que amanhã vai ser fechada. Entende? Claro. Ele não quer botar o dele na reta num cara que tem uma indústria que... Eu não quero colocar intenções dele porque ele tá falando no freestyle, mas eu acho interessante que o problema não é o trabalho escravo, né? O problema é ser fechado. Joga produto químico no rio, né? Então ele se resguarda dessa forma. E o ESG surge dessa forma, respondendo a esse formulário socioambiental, que antes era chamado assim, de boas práticas socioambientais e não ocorrência de riscos graves, né? Isso foi ganhando um certo corpo. E aí, cara, tem um termo que é bem conhecido, que é o greenwashing, né? Que assim, é a lavagem verde, né? Então eu pego algo que não tem nada de sustentável, mas eu conto uma história, faço uma força ali e tal, um storytelling, uma narrativa, para tornar uma coisa padrãozaça, super bonitinha. Padrão né? ESG, né? Padrão ESG. E aí, cara, eu vi de várias empresas, assim, coisas inacreditáveis. Tipo assim, coisas que o cara já fazia, de qualquer forma, e aí ele, agora ele conta uma história, bababá, mas, cara, na real mesmo, na raiz mesmo, tá vendo que ele não mudou nada. Porque assim, Monark, eu sou um cara que gosta de natureza, então eu realmente acho, e aí, peço até um parênteses, né? Eu realmente acho, cara, que a gente tem um planetinha só e que a gente tem que cuidar e que a gente não pode ficar poluindo o rio, porque, cara, se a gente polui rio, os peixes morrem e etc. E nós temos que cuidar da nossa natureza. É a favor de poluição e bababá, de rios. E a gente não tem que jogar plástico no oceano e etc. Mas, cara, daí pra ser um lacrador verdinho, cara, falta... Ser um lacrador verdinho. Tá muito, sabe? Tipo assim, beleza, eu quero preservar o nosso planeta. Mas, cara, pro nosso modo de vida e até pra evoluir, a gente minera. A gente tem que minerar. Senão não Fechou. vai pra frente. É isso. Vamos fazer isso da melhor forma possível. Sim. Sabe? De uma forma que seja sustentável, de uma forma que seja economicamente viável. Mas ninguém fala pra parar de... Fala sobre criar novas tecnologias e
ter alternativas e, inclusive, fazer isso de maneira responsável, né? Porque a gente já viu o que acontece. Mariana e Brumadinho estão aí para nos lembrar para sempre o que acontece quando é mal feito, né? Eu não entendo essa caricatura que se fazem como se ela fosse verdadeira, né? Como se tivesse realmente, como se nas aulas de ecologia se falasse para não minerar, como se tivesse uma lacração. É só falando de contenção de danos, é só falando a realidade, tipo, pô, não tem minério suficiente para tudo isso. O planeta não vai aguentar o minério. Isso é lacrar, tipo, falar, ó, cara, se a gente não desenvolver outro método de fazer isso aqui, vai dar ruim aqui no futuro, porque esses recursos são escassos, eles são limitados. Não é uma lacração, né? É só uma... Eu não entendo, porque a questão é, você sabe que o mundo realmente tem uma questão de ser cuidado, e quando a gente mostra que como cuidar, aí não vale. Não entendo. E etc. Pô, a gente minera. Cara, qual é o problema? Outro assunto que eu gosto pra caramba, né? Canudinho. Cara, tartarugas, salvar as tartarugas. O canudinho, velho, ele é um espantalho gigantesco. Ele é um Greta, assim, do começo ao fim. Por quê? Porque, cara, alguém foi lá e viu que a tartaruga vê o canudinho e ela come o canudinho. Cara, parece ração de tartaruga. Beleza. Eu não entendo de olhos de tartaruga, mas ok, vamos supor que, ok, funcione. Aí um belo dia, cara, eu fui no projeto Tamar, que é o Eu lembrei, não tem nada a ver. Mas vocês sabem, teve uma live do Bolsonaro, quando vazou óleo. Eu tô rindo, mas a situação é trágica, cara, mas é que a história é muito... A situação é bizarra. Quando vazou óleo lá no Nordeste, foi no Nordeste ou foi no Norte? Não lembro, desculpa pessoal do Norte e Nordeste. Eu sou sudestino, desculpa por ser sudestino. E o ministro da Pesca do Bolsonaro falou que o peixe é um ser inteligente. Ele desvia da mancha de óleo. Ai, eu lembrei disso agora quando ele falou dos olhos da tartaruga. Projeto da tartaruga marinha. Que blá, 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 blá. Tamar E é lá brabo. tinha lá um recipiente com todo o plástico tirado de tartarugas que morreram. E, cara, eu procurei aquilo exaustivamente, eu não vi nenhum canudinho. E aquilo me deixou muito intrigado. E aí eu fui falar com Ele ficou puto, falou: mentiram pra mim. os caras. Tá, mas por que não tem canudinho aqui, velho? Porque todo mundo parou de consumir canudinho agora por causa desse negócio de tartaruga. E eu vi um monte de sacola plástica e tal, mas eu não vi canudinho. E o cara falou assim: não, cara, a tartaruga morre quando ela come plástico. Por quê? Porque o plástico obstrui o sistema intestinal dela, ela fica com gases presos e boia. Se ela boia, ela não come e ela fica vulnerável a predadores. Cara, voa lá. Então, o que a tartaruga não pode comer? Plástico, sacola. Sim. O canudinho, se ela comer, o ar continua passando, né? Ela continua flatulando, né? E eu não sei qual é o efeito. Mas, cara, essa semana aconteceu de novo. Morreu uma tartaruga lá em Santa Catarina, na beira de uma praia, fizeram uma necrópsia nela, tiraram um monte de pedaço de sacola plástica, na verdade não era nem sacola, era lona preta, provavelmente usada em apetrecho de pesca e tal. Que a tartaruga comeu. Achando que era alga. Achando que era alga. Porra, obstruiu o intestininho dela ali e ela... Foi de base. Cara, morre, né? Sim. Não consegue mais comer, não consegue mais excretar, enfim. Não sei quanto tempo dura, mas depois que obstrui o intestino não deve durar muito tempo. Cara, então vamos acabar com as sacolas plásticas? Não, velho. Não é esse o problema. O problema não é tu usar a sacola plástica. O problema é tu usar a sacola plástica e jogar no oceano, né? E depois tu não ter uma economia capaz de olhar aquele recurso e falar assim, cara, nós temos que reaproveitar isso. Porque o problema também é a sacola plástica. E perfeito, tipo, proibir não é a solução realmente. Nada que é realmente educação. Mas, em alguns aspectos, quando você não tem, você tem que ter um tampão, né? Você tem que ter, tipo, algum tipo de conscientização, né? Principalmente em estruturas que não são necessárias, né? Mas eu vou deixar ele terminar de falar para eu falar. Não pode ser mais barato tu ir lá no oceano, abrir um poço de petróleo, blá, 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 do que uma sacola que já foi processada e que para ser reprocessada ela tem que usar menos energia, né?
Então, assim... Às vezes é a logística que impede, né? Não, é óbvio que lixo é logística. Sim. Esse é o problema, né? Mas, assim, tu estavas falando sobre impostos e tal. Ele não vai falar mais quando então terminar. Eu acho que... Eu entendo de verdade essa birra com Canudo, mas... Não sei se foi questão mal marketeável, mas eu acho que o Canudo, ele é um símbolo. É um símbolo de conscientização. Você não usar canudo de plástico vai salvar o mundo? Não. Mas, pensa bem, o canudo é uma estrutura que, de verdade, poucas pessoas precisam. Eu estou usando o verbo precisar. Então, o canudo, ele é muito importante para pessoas que não estão conseguindo se locomover e precisam beber alguma coisa. O canudo é essencial para uma pessoa com uma dieta líquida, uma pessoa que infelizmente está paralisada e a única maneira dele conseguir se alimentar e tudo mais. E a sonda às vezes é muito invasiva e ele não vai ficar paralisado para sempre. Ele está com algum processo de trauma. Enfim, em questões médicas o canudo é necessário, mas você, como seres humanos que estão num fast food, talvez parte da conscientização, parte da gente pensar, pô, por que eu vou usar essa estrutura que eu não preciso? Eu consigo beber o líquido de outra maneira, que gera toda uma produção de lixo, e ainda assim, essa questão pode ser jogada de maneira errada. Porque, por exemplo, eu posso jogar meu lixo de maneira consciente e certa, mas quem garante que o shopping vai fazer isso, entende? Então, por que você não usa isso como um símbolo de tipo, pô, cara, tá vendo? Existem coisas na nossa vida que a gente não precisa necessariamente, só que a gente está consumindo de uma maneira totalmente excessiva e essa coisa pode gerar impacto para o meio ambiente. Vamos refletir sobre isso e vamos pensar sobre a utilização dessa estrutura? Entende? Eu acho que o canudo é muito mais um símbolo. Nenhum ecólogo, nenhum biólogo de fato acredita que o canudo vai salvar o mundo. E não é uma lacração, é uma questão de conscientização. De falar, ó, tá vendo essa estrutura? Repense na sua vida. Será que o número de roupas que você tem é suficiente? Será que você precisa trocar realmente todo ano de celular? E tudo isso no espectro da conscientização individual, que também não vai resolver o problema, porque a sustentabilidade é coletiva. Mas, para a gente ir para o âmbito coletivo, a gente precisa de um entendimento individual. E para o entendimento individual, a gente usa esses símbolos. E a tartaruga é um símbolo, porque, pô, se você... Olha o pensamento que você conseguiu ter, sabe? Do canudo, você percebeu que, na verdade, é a sacola e é o plástico. O canudo também influencia. Não é porque a tartaruga que você viu não tem o canudo, que não tem uma tartaruga que se engasgou com um canudo, entende? E o canudo é o símbolo de, tipo, pô, cara, você realmente precisa ter o canudo? De verdade, o que vai mudar na tua vida se você abdicar dessa estrutura, dessa ferramenta por um bem maior? E pense isso para sua vida no geral. Não pare no canudo. Pense para tudo. Comece pelo canudo e parta para olhar no olhar que você aprende com canudos e você fala, pô, será que as outras ações que eu tenho na minha vida também não provocam impacto que podem causar a morte de animais como da tartaruga? Você tá falando de ESG, que você disse que você entende bastante e tal. Então, mas qual que é o problema? Hoje, ESG, as empresas falam de logística reversa e tal, né? Esse negócio do canudinho é o maior exemplo, cara. Ficaram passando uma lição de moral na sociedade inteira com propagandinha falando vocês têm que deixar de usar canudinho porque vocês estão matando a natureza. É a maior balela, pô. Na verdade, alguém tinha uma empresa de canudo de metal, queria ganhar dinheiro, inventou um factoide na mídia e o povo burro querendo salvar o mundo acredita. E tirou o foco da necessidade da logística reversa. E tá como se a gente tivesse solucionado o problema. Não, agora eu tô usando canudinho de papel. Relaxa, essas tartarugas não estão mais morrendo. Exatamente, velho. É isso que me preocupa, sabe? É que quando se cria um espantalho desse aí, o cara fala assim, tá bom, agora eu uso canudinho de inox. Cara, será que eu resolvi o problema? Pra ele, pra moral dele, e assim, sem fazer julgamentos, eu acho que o cara, pô, ele tá tentando ajudar da forma dele, mas é uma puta ignorância. Ele só quer se sentir superior às outras pessoas. Pode ser só isso, é uma virtude. Coisas aconteceram com o Mano Monark, né? O Monark não acredita mais na bondade humana. Todo mundo quer sentir superior. Né? É uma sinalização de virtude completa, cara. E esse negócio... E, na verdade, nós todos somos vítimas da individualização das coisas.
Venderam pra nós de que nós vamos salvar o mundo individualmente, isso não existe. De novo, falei no vídeo do Jubilu, repito aqui. Sustentabilidade é coletiva, sustentabilidade não é individual. Você precisa de você precisa de uma certa consciência individual. Ações de sustentabilidade individuais são necessárias porque mostram conscientização. Mostram que você entendeu. Mostra que você sabe que as suas ações no planeta possuem impactos. Porque nós não estamos na natureza, nós somos a natureza. O ser humano faz parte da natureza e toda ação que ele tem gera impactos na natureza porque ele faz parte da natureza. Então, ações individuais mostram que você se conscientizou, Mas isso é o primeiro passo porque a sustentabilidade precisa de um passo maior ainda, que é a sustentabilidade coletiva. A sustentabilidade só vai fazer impacto real quando nós tivermos um projeto de nação sustentável. Quando nós formos uma nação sustentável, quando as políticas públicas estiverem voltadas para a sustentabilidade. E, lógico, tudo que é propagandeável vai ser propaganda, mas não é porque é feito para vender que no cerne da questão não tem uma questão relevante. Não é porque se usa para vender que aquilo não é relevante. Realmente, o Monark tem toda a razão. Muitas empresas usaram isso para vender e para parecerem que são bonitinhas. Mas você não joga uma expressão que analistas políticos gostam muito, principalmente da Globo News, você não joga o bebê com a água do banho. Você percebe a contradição e fala, reduzir o número de plástico no mundo é legal, mas essas empresas, na verdade, não estão reduzindo o número de plástico, elas estão fazendo propaganda. Show! Você percebeu uma contradição, mas você não precisa jogar o bebê com a água do banho. Você joga resolva a contradição e cria uma tese nova que você percebe. Não vou deixar me enganar pelas empresas, mas vou continuar com as minhas atitudes sustentáveis porque elas são importantes, mas também não são fim. A sustentabilidade não acaba quando você recicla. A sustentabilidade vai acabar quando nós criarmos uma cultura sustentável, uma política sustentável, uma sociedade sustentável, né? O negócio de pauta de ESG é uma puta baboseira do caralho. Isso que é o problema. O Monark joga o bebê com a água do banho. Não é uma bobeira. É uma bobeira quando é usado para lucrar. É uma bobeira quando é usado de maneira falsa. Mas dentro dessa bobeira, dessa falseação, você tem conceitos científicos e de ecologias muito importantes. Eu entendo que proteger o ambiente é legal. E... Nossa, é porque eu vou pensando e vou parando, né? Deve ser irritante ver um react meu. E parte de, você vai ter que tentar, você não pode falar Cara, se a gente for nessa de que todo mundo é mal, nessa questão de Marvel, bem e mal, cara, às vezes realmente tem funcionários dentro das empresas que, conhece de sustentabilidade, o cara tá ali no cargo de chefia e ele vê que a empresa dele impacta o mundo e ele realmente tenta fazer uma coisa difícil, diferente, mas é difícil, cara. É um cara contra uma estrutura toda e o cara às vezes tá batendo e às vezes entra outro funcionário e tenta mais um pouquinho e cara, a gente não pode parar de tentar. Tá ligado? A gente não vai largar o barco só porque, não funcionou, foi captado pelo capitalismo e agora é uma pauta pra vender e a gente, desistimos, recua e é isso, galera. Tentamos salvar o mundo, mas fazer o quê? Não, a galera vai tentando. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Maravilha, todo mundo quer proteger o ambiente. Mas não dá pra ignorar que essa pauta é uma pauta política financiada pelos caras mais ricos do mundo para exercer um controle ecológico nos outros países. É dominação mundial, é isso que está acontecendo. É uma ideologia para dominar todas, é o anel do poder, cara. Por isso que todas as empresas do mundo estão adotando esse ESG. Porque se você não adota ESG, você não consegue financiamento deles e eles são os caras que controlam o mercado de capitais. Então, isso é real. Eles têm o controle absoluto do sistema financeiro global e é dessa forma que eles impõem as suas pautas. E não é pra só... Quem, Monark? Quem que tem controle absoluto do mercado mundial? Fala pra nós. Fala pra nós que nós vai... Você manda esse contato... Mano, se tem uma galera que quer saber isso, são os partidos comunistas do mundo. Manda a lista de endereço, Monark, que dê a ordem que eles vão resolver o problema. Se é uma coisa que
comunistas do mundo todo sonham é que tivesse realmente um prédio que tem todos os burgueses do mundo. Nossa, eles se reuniriam e resolveriam, na visão deles, né, da pauta comunista, resolveriam o problema assim, ó. Se tivesse realmente... Não, gente, vai ter o encontro anual dos governadores mundiais. Pô, cara, os caras resolviam o problema numa tacada só. É a mesma forma de que a gente tá salvando o ambiente com ESG da mesma forma que a gente tá salvando usando canudinho de plástico. Entendeu? É alguma coisa que só ajuda pra gente se sentir moralmente superior, mas na prática não resolve nada e dá o controle da indústria e do mercado para essas grandes famílias bilionárias que controlam a humanidade há séculos, pô. Não, e eu... Sabe o que eu gosto dessas conspirações? Porque toda conspiração parte de uma contradição real. O que existe de verdade, sabe? Essa contradição que o Monark tá falando é realmente real, igual eu falei. Tipo, existe essa contradição mesmo de, tipo, você tem o conhecimento científico que fala que o mundo, se a gente continuar explorando o mundo como ele tá, vai explodir. Isso é um fato científico, desculpa, gente, você pode discordar. Eu gostaria muito que não fosse um fato, porque seria só questão de pensamento, né? Então, não vai acabar a água potável, não vai acabar a água potável e não acaba. Eu gostaria. Não vai acabar o petróleo, não vai acabar o petróleo. O petróleo não polui, aquecimento global não é verdade, aquecimento global não é verdade e some. Gostaria que fosse, mas não é. E realmente existe uma contradição de pessoas querendo ganhar dinheiro falando que são sustentáveis. Só que acontece, a contradição muitas vezes é complicado de você perceber. O mundo, principalmente hoje, de informação é muito complexo, existem muitas contradições na política, na economia, e é difícil realmente você conseguir se manter coeso e coerente nessa bagunça. Por isso que a gente gosta muito de influenciadores, de produtor de conteúdo que organizam essa bagunça de uma maneira pra gente, né? E as ideologias políticas tentam organizar essa bagunça de alguma maneira, e a gente gosta dessa organização porque essa confusão nos deixa em constante ansiedade, depressão o momento todo, e a gente não quer ficar nessa constante depressão e ansiedade. E a conspiração, ela é muito atrativa, por quê? Porque ela organiza essa contradição com uma resposta fácil, uma resposta pronta. E a maioria das outras ideologias mostra que não, a resposta é complexa pra caçamba, cara. E são fatores históricos e sociais e culturais, e a gente tem milhões de sociólogos que estudam anos e anos e até hoje a gente vai descobrindo fatores novos e culturas e conceitos novos e disruptivos, desculpa pela palavra Faria Limer. Mas a conspiração não. A conspiração, ela pega uma história que já é antiga, que isso existe, essa história de grupos mundiais que controlam o mundo, não preciso falar que nós tivemos inclusive uma galera aí na Segunda Guerra Mundial que falava muito sobre isso, a gente teve isso antes da Segunda Guerra, a gente teve isso desde que o mundo é mundo, a gente tem essa conspiração de que certas elites dominam o mundo e controlam, porque ela é fácil. Ela é fácil. E repare que eu não estou falando que ela é de burros ou de pessoas de baixa inteligência. A questão não é essa. Facilidade não tem nada a ver com isso. Ela é fácil porque ela organiza de maneira fácil. Ela mostra, ó, esse é um inimigo, você tem que odiar ele, pronto. Para o nosso cérebro isso é uma maravilha. Você tem um inimigo claro, não tem nuance, não tem contradição, não tem questões, é fácil. Por isso que, se você for ver, no mundo moderno, é muito mais fácil você lidar com pessoas históricas dessa maneira. Você pega pessoas históricas, por exemplo, Che Guevara. Pega o Che Guevara. É muito mais fácil ou você tratar o Che Guevara como herói ou como vilão. Por quê? Porque é muito mais difícil você tratar ele como um ser humano com contradições. Como um ser humano que fez coisas boas e ruins para sociedades em que ele participou. Tá ligado? É muito fácil você pegar esse cara e tratar ele como vilão, porque é uma resposta fácil, simples e rápido. E é muito fácil também você tratar esse cara como herói. Difícil pro nosso cérebro, e aqui eu tô falando de biologia mesmo, é você lidar com toda essa tonelada de informações e tentar entender que esse cara era um ser humano do seu tempo, que tinha contradições dentro da sua própria ideologia, dentro de várias coisas, e que ele é um ser humano complexo, uma personalidade histórica complexa. E é assim com presidentes do Brasil, e é assim
com pessoas do Brasil e pessoas históricas. Porque é difícil pro nosso cérebro lidar com essa bagunça de informações. Então a gente simplifica. E a conspiração, por definição, é isso, é uma simplificação da realidade. Que parte de uma verdade, que parte de uma contradição verdadeira. Percebe? Você tem uma contradição de verdadeira que é: o mundo precisa ser salvo. Empresas usam essa pauta para ganhar dinheiro. Tento entender essas complexidades? Não, calma, eu simplifico para você. Na verdade, isso é uma pauta globalista de grupos que controlam e vão controlar você através dessa pauta. É simples, é fácil, é digerível, é palatável. Mas é conspiratório. E por que é conspiratório? Porque carece de dados na realidade. O que eu fico muito puto com essa história é que pro afegão médio só sobrou essa narrativa, né? A narrativa do, cara, se tu não fizer, tu tá errado, se tu não fizer, tu tá errado, se tu não fizer, tu é mal e etc. E eu acho que a grande oportunidade, aí eu queria até aproveitar e convidar as pessoas a conhecerem o Árvore do Futuro, né? Que é esse movimento que a gente vem fazendo para mostrar que, cara, o mundo não vai acabar, sabe? A gente não é catastrofista, a gente não tá destruindo o planeta, como se diz. A gente... Aí me desculpe, mas a questão de falar que o mundo... Ninguém fala que o mundo vai acabar, tá? A questão é: o planeta Terra vai perder as condições ideais para a vida do ser humano. O que acontece? Nós fomos abençoados. Nós temos um planeta que veio com uma série de fatores físicos, biológicos e químicos que favorecem a vida na Terra. E o que o ser humano está fazendo está acabando com essas condições. O planeta vai ficar bem obrigado, tá bom? Ele vai sobreviver, ele vai se reverter. Inclusive, a gente tem pesquisadores nesse momento em Chernobyl estudando sucessão biológica e vendo como a vida volta depois de catástrofes. E a gente já tem vida voltando em Chernobyl, então o planeta vai estar bem obrigado. Principalmente algumas espécies, plantas, dependendo do que acontecer, a gente vai ter plantas que vão se adaptar. O problema é nós. A questão é: as condições ideais de vida para o ser humano e para um monte de espécies vão acabar. E por ação humana. E se é por ação humana, nós como seres humanos podemos reverter e temos obrigação, diria eu, moral, de reverter. Tá ligado? Agora o planeta, ele vai estar suavão, cara. Suavidade supimpa. Tem um monte de coisas boas a comemorar. Com 7 bilhões de pessoas no planeta, daqui a pouco quase 8, a gente consegue atender todo mundo com alimento, né? Ou seja, tem uma notícia ruim pra te dar, cara. Consegue, não. O nível de produtividade que a gente tem. Então, a gente vê recuperações naturais em alguns ambientes. A própria Amazônia, cara, quantos por cento você acha da Amazônia que já foi devastada, assim? 40%? Do início, cara. Vamos lá, dos portugueses. Quando os portugueses chegaram aqui, data de corte, tá? Até então só indígena, né? Mas de 1500 para agora, quanto sobrou da Amazônia, você acha? 40%, 60%. 60%. Até 1985, 95% estava preservado. 85? 95? Até... Aí, ele tem que abrir um parênteses, né? Vamos ver se vai abrir o parênteses. 1985, 95% estava preservado. Tá. Hoje, 85% está preservado. Nossa, ainda é muito, né? É muito. É um dos biomas mais preservados. Ele tem que abrir, mundo, ele vai abrir um parênteses, né? Por favor, ele não vai ficar só nisso, né? O brasileiro tinha que dar lição de moral no mundo. Então, abre-se o parênteses de que, nesse meio tempo, a gente só tem, nas estimativas recentes, o quê? 10% da Mata Atlântica, 90% da Mata Atlântica deixou de existir. A gente tem a questão de que os portugueses tinham dificuldade de chegar no sertão, tinham dificuldade de passar para a Amazônia. A Amazônia deu muito problema para o português por causa da topografia, por causa que eles não conheciam, eles se perdiam, eles morriam por doenças e por animais que eles não conheciam. Então, a Amazônia... E porque a Amazônia teve um esforço mundial de preservação. Então, por isso que a gente tem 85%. Porque se a Amazônia fosse mais fácil de chegar, garanto que os portugueses não teriam dó nenhuma de passar o trator lá. A questão é que, coitada da Mata Atlântica, ela era a primeira. Ela estava na entrada.
porque a Mata Atlântica não existe mais. Infelizmente, a gente nunca vai conseguir ver a Mata Atlântica como ela era. A gente tem fragmentos da Mata Atlântica que, inclusive, brigam pra se deixar vacilar, eles passam o trator em cima também. Então tem esse parênteses. A gente tem que olhar pra Amazônia e ver que ela está sofrendo risco agora. A Amazônia está sendo atacada a partir desse momento que a gente tem tecnologia e tem uma expansão da área cultivável do Brasil. Mas a Amazônia já sofreu risco antes, é que os portugueses não conseguiram chegar lá. Se teve muito problema em chegar na Amazônia, se teve muito problema em colonizar a Amazônia, inclusive até o período militar, e até hoje tem problema em conectar logisticamente a Amazônia. Se teve a Transamazônica, que foi um tiro na água, se teve várias tentativas de conectar logisticamente a região norte, né? E só por isso que não derrubaram a Amazônia, por uma questão topográfica, porque se a Amazônia fosse fácil de chegar com a Mata Atlântica, a gente não teria a Amazônia como a gente vê, e sem os esforços do século XX e do século XXI de preservação. Fora que a Amazônia não é só brasileira, né? A gente tem a Amazônia em outros países. Venezuela, exatamente. Colômbia, Peru, etc. Agora, Mata Atlântica é uma coisa que me preocupa muito. Por quê? Porque tem um cientista que uma vez avaliou a capacidade Dá pra se preocupar com os dois. de regeneração de determinados biomas, né? E existe um entendimento de que depois que você passa dos 30%, né? Ou seja, que você já devastou 70%, você não consegue mais regenerar Bullshit. Cara, Bullshit. Não, Bullshit total. Isso tem a ver com... Bullshit total. Baseado em quê? Bullshit total. Pô, Monark. Pô, eu sei que você acredita que tem uma família controlando tudo, mas, pô, a galera foi lá. A Mata Atlântica é estudado pra caramba, mano. A Mata Atlântica é muito estudado justamente por isso, porque é um bioma que a gente perdeu. E cara, a gente tem... Não, bullshit. É isso. Por quê? Porque eu quero que seja. Diversidade. Bullshit total, cara. Cara, vai lá no... coloca o reflorestamento do Saara que os caras estão fazendo. Na África. Os caras vão plantar um corredor quilométrico de floresta no Saara, mano. Não. Mas não, calma. Ele tá falando de outra coisa, Monark. Calma. Não significa que você não pode plantar e etc. Mas você passa de um limite. O que ele tá falando é o quê? Existe uma faixa que o próprio ecossistema se reestrutura. Então existe uma faixa que, tipo, se a gente não desmatar nada mais na Amazônia, na faixa que tá, a Amazônia própria vai se regenerar. Através de dispersão de semente, através da biosfera, através dos animais, através da própria ecologia do sistema. Porque existem ciclos. Agora, existe uma barreira que você desmata que o ecossistema não se regenera. Que você tem que intervir artificialmente. E a partir do momento que você interfere artificialmente, aquele ecossistema é artificial. Ele não vai se regenerar numa paisagem que era originalmente. Então a gente pode sim fazer um corredor florestal gigantesco na Mata Atlântica, mas não é a Mata Atlântica original. É uma Mata Atlântica artificial. Que naturalmente ela se regenera. Que naturalmente ela não consegue mais se regenerar, né? Também acho que... E da Mata Atlântica? Cara, eu não vou discutir porque eu não sou cientista. Também acho bullshit. Por quê? Porque sim, porque lá no Saara. Nos contrapontos. Mas na Mata Atlântica sobrou 39 hoje. E a gente tem regeneração da Mata Atlântica, né? A gente tem muitos ambientes. Por exemplo, Florianópolis. Florianópolis regenerou um monte de Mata Atlântica. Sim, você mostrou as imagens ali. Então, assim, cara, a gente tem coisas a comemorar. E, assim, vamos usar... Regenerou a Mata Atlântica e acabou com as próprias praias, né? Parabéns pro prefeito de Florianópolis. Tecnologia, ciência e, toda essa disposição racionalizada para algo real, ao invés de cair em factoide, em fantoche de canudinho.
Porque, cara, isso não vai levar a lugar nenhum, Não. sabe? Canudinho é fake news, pô. Entendeu? Com certeza. Ainda meteu um... É fake news. Mas tem um cara que produz canudo de ferro que ficou milionário. E provavelmente ele tem um contato, a empresa dele tem um contato com um cara que avança essa agenda. Esse mundo é tudo podre. Você acha que os caras estão preocupados com o meio ambiente? Tipo, ninguém tá preocupado. Talvez você esteja preocupado. Eu tô preocupado. E eu esteja um pouco preocupado. Mas esses caras que estão no poder, que estão por trás dessa pauta ESG, e o canudinho de plástico e tudo, esses caras estão cagando. É tudo Illuminati. Esse frame, aquele frame foi bonito. Nunca passou. É só uma maneira de ganhar mais dinheiro e controlar o mercado. É basicamente isso. Então é isso. Ficamos por aqui. Não conseguiu convencer, cara. Eu tentei ajudar o parceiro ali a convencer o Monark. Mas o Monark ainda acha que os Illuminatis que estão controlando a agenda ambiental, que isso não existe, é bullshit. Como ele falou. Vamos ficando por aqui. Agradeço quem assistiu até agora. Deixe seu like, seu compartilhamento, inscreva-se e até a próxima.